pessoal, aqui quem fala com vocês é Edilson Júnior, sou sócio da CEF Contabilidade, também tenho uma formação na área de gestão de tributos pela Universidade Federal Fluminense. Venho aqui hoje para trazer para vocês à tona alguns esclarecimentos acerca do poder fiscalizador das fazendas, né? Até onde as fazendas podem atuar, até onde o poder público pode entrar na relação entre sujeito ativo e sujeito passivo da tributação, entre contribuinte e fazenda pública. A gente sabe que hoje o cenário tributário e arrecadatório nacional ele é muito penoso para os contribuintes, né? Não se tem hoje um esclarecimento acerca das modalidades tributárias de forma ampla, não se tem hoje no Brasil uma condição de se fazer de fato, conhecer mais profundamente todas as legislações que estão aí vigentes. Existem, na verdade, um emaranhado de legislações. Muitas das vezes o pequeno empresário é o que mais sofre, porque ele não pode investir pesado em consultorias para poder esclarecer esses tipos de situação e acaba sendo penalizado por autuações que muitas das vezes são até devidas, mas pela falta do desconhecimento, pela falta de haver um excesso de informações e esse excesso de informações ele não ter condições de tomar ciência pelo fato de estar vivendo aí nesse grande aquário, essa grande miscelânea tributária nacional. A gente não vem aqui hoje para tentar esgotar o tema, a gente vem aqui hoje para falar do tema de maneira superficial, mas que vai dar condições, inclusive, de você, contribuinte, ter ciência de todos os seus direitos e do que há de deveres a serem cumpridos pelo agente fiscalizador. Tá? Então vamos falar mais exatamente desse tema. Fiscalização e defesa do contribuinte. Bem, uma frase que eu vou deixar para vocês, que é muito importante e mostra a limitação do poder público de tributação, é essa frase aqui, né, extraída de Montesquieu, que falava já na época da Revolução Francesa acerca do poder de tributação, o poder de arrecadação, inclusive naquela época que a Igreja Católica exercia sobre aquela burguesia ascendente, né? Então o que ele disse ali? Ele disse o seguinte: diante do extraordinário poder do príncipe e da fraqueza do povo, era mister que os tributos fossem fáceis de perceber e estabelecidos de maneira clara. Então, de fato, salienta-se ali que o poder do agente público de tributar, ele, diante da fraqueza do povo, no entendimento do que é devido a nível de obrigações de pecuniárias de quitar esse crédito, de quitar essa dívida, eles deveriam ser esclarecidos de maneira mais objetiva, né? Hoje é muito difícil se saber como é que se calcula o IPTU de uma residência. Você tem questões de cálculo do frontal, lateral, tem questões de metragem quadrada, questões também de localização, zoneamento. Então é muito complicado, não é tão claro, não fica estabelecido de forma clara. Você chega uma guia para você no início do ano e você tem o trabalho ali de ir ao banco para quitar. Você não pode questionar aquele cálculo porque você não tem ciência, é um cálculo de alta complexidade, como diversos outros cálculos na seara tributária nacional, né? Então, vou tentar esclarecer aqui para vocês alguns poderes, algumas situações onde você possa vir a se defender, tá? Então, vamos começar agora a falar um pouco desse poder de fiscalização do agente público, né? Onde está previsto isso legalmente? Está previsto que o agente público tem o poder de fiscalizar o contribuinte no artigo 142 do Código Tributário Nacional, onde ele diz o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar, logicamente, o contribuinte, sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível quando da ocorrência do não cumprimento, né? Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O
que quer dizer esse artigo 142 do CTN, pessoal? Na verdade, ele quer dizer que a autoridade administrativa ele vai constituir o crédito tributário por uma forma jurídica chamada lançamento. Então, o lançamento é a mesma coisa que ele escrever num livro, né, um livro de créditos tributários que existem nas fazendas, e ele lança esse valor do sujeito passivo. E o que ele tem que fazer para lançar esse valor? Ele tem que dizer de que base tributária ele é, ou seja, é de um ICMS, é de um IPVA, é de um ISS. Tem que dizer a competência desse tributo, né, qual foi o mês desse fato gerador. Ele tem que também elencar qual é a matéria que ele está tributando, como eu lhe disse, a parte tributária, e também calcular esse imposto devido identificando o contribuinte, né? Além disso, fica bem claro ali que ele diz que a atividade administrativa do agente fiscalizador ela é vinculada e obrigatória. O que quer dizer isso? O agente fiscalizador ele está lá na Receita Federal atendendo aos contribuintes pessoa física do imposto de renda e chega lá um senhor de idade, de aproximadamente 65 anos, e coloca para ele que tem problemas sérios de saúde. E diz para ele, meu filho, olha, eu não tenho condições, tenho que comprar meus remédios, não tenho condições de pagar para você, para a Receita Federal, logicamente, o meu imposto. Por isso estou devendo. Me abone esse valor. O agente fiscalizador não pode, porque a atividade dele é vinculada à legislação. Se não há uma legislação que dê esse benefício fiscal ao idoso de 60 anos, ele simplesmente tem que manter o crédito tributário e cobrar o crédito tributário, seja do velhinho, seja do deficiente, seja também da criança, né? Qualquer contribuinte que tenha capacidade tributária, que tenha condição de contribuir para, esteja baseado em fatos legais também, né, logicamente, o agente fiscalizador é obrigado a cumprir a sua ação de geração do crédito tributário, ok? Então, vamos passar à segunda informação, na verdade, também falando um pouco do artigo 155 do CTN, também, sobre a fiscalização, né? O Código Tributário Nacional autoriza os agentes fiscalizadores a examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos e papéis do contribuinte, com o objetivo de verificar a ocorrência do fato gerador do tributo. Porém, entretanto, o contribuinte só é obrigado a demonstrar ao fiscal os livros obrigatórios, ou seja, obrigações acessórias. Tá, pessoal? Então, nesse momento, a gente está aqui falando um pouco sobre já o início da fiscalização pelo agente público. Então, o agente público ele chega na sua empresa e ele quer entrar na tela do seu computador, né? Ele quer olhar o seu computador. O que está dentro do seu computador é uma coisa privada, privativa à sua pessoa, ele não vai poder verificar esse computador. Agora, se ele quer ver um SPED fiscal, né? Ele quer ver um SPED CMS, ele quer que você envie para ele os arquivos XML das notas fiscais, os DANFs das notas fiscais. Ele pode lhe solicitar e, através de um prazo razoável, você vai ter que atender, porque estamos falando de obrigações acessórias, estamos falando de coisas, de prestação de informações, prestação de contas que o contribuinte tem que dar às fazendas públicas. Tá? Bem, fiscal não pode exigir outros documentos que não sejam obrigações do contribuinte. Porém, nada impede, né, que você, com o intuito de esclarecer as informações e poder elucidar o agente fiscalizador, até é recomendável que seja feito isso, você fornecer para ele planilhas ou até mesmo memórias de cálculo que possam ajudá-lo a desenvolver e a dar a assertividade daquele cálculo que você fez daquele imposto. Bem, uma informação que eu deixo para vocês a nível de observação é que se você fornecer qualquer relatório que comprometa a empresa, eles poderão ser usados como prova e poderão ser anexados em um processo, dificultando qualquer linha de defesa, já que os tributos levantados pelo fiscal devem ser comprovados que são devidos e deixaram de ser recolhidos. Ou seja, o fiscal é que deve investigar e levantar as provas para a tua empresa. Se você, na intenção de elucidar, cedeu uma planilha para o fiscal, onde essa planilha ele entendeu que serve de base para que ele gere uma autuação à pessoa jurídica, à sua empresa ou a você, ele pode usar essa ferramenta, esse documento, como base para lhe tributar.
Então, é muito importante que você, quando vá ceder planilhas ou vá ceder qualquer documento fiscal, procure seu advogado, procure seu contador antes de qualquer sessão de documentos, para que você saiba se é ideal que você ceda essa informação a ele ou não. Bem, com relação a diligências e documentos, tá? Esclarecendo um pouco mais a questão de diligências do agente fiscalizador e de documentos que são necessários à fiscalização. A legislação determina que as diligências sejam feitas e documentadas por escrito. Então, o agente fiscalizador, toda vez que chegar no seu estabelecimento, de acordo com os artigos 196 e 197 do CTN, ele vai começar a fiscalização, vai começar a solicitação de documentos através de pedidos por escrito. Tá ok? Então, primeira coisa, chegou um agente fiscalizador na sua empresa, ele quer algum documento, peça a ele que solicite, se você, logicamente, não for fornecê-lo de imediato, peça a ele que solicite por escrito e te dê um prazo razoável por escrito. Quando eu digo prazo razoável, pessoal, é no mínimo aí uma semana, 7 dias corridos aí de prazo para que a gente possa estar atendendo. Muitas das vezes o documento pode até estar no escritório de contabilidade e você não tenha tempo hábil de ir lá buscar. Então, tente sempre solicitar pelo fiscal, alegando a ele o princípio da ampla defesa, que você quer um prazo razoável para atender a solicitação dele. Outro item, a empresa deve fornecer ao fiscal apenas os documentos solicitados. Todos eles devem ser entregues com protocolo que formalize a entrega dos documentos solicitados. Como eu disse para vocês, sou contador e atuo na área de contabilidade há mais de 15 anos. Já vi por vezes documentos se perderem em fazendas, em inspetorias de fiscalização. Então, qualquer documento entregue ao inspetor ou à fazenda deve ser protocolado. Deve ser protocolado e esse protocolo deve ser guardado até o fim da fiscalização ou a devolução dos documentos por parte do agente fiscalizador. Já vi por diversas vezes, o agente fiscalizador, inclusive, pedir documentos que já haviam sido entregues anteriormente e a empresa ter que reconfeccioná-los, pois não fez a devida protocolização. Tá? É fundamental alertar isso para que não se caia nessa falha gravíssima. Bem, só esclarecendo outro ponto, o objetivo da fiscalização é achar erros ou falhas na documentação e anexá-las ao procedimento fiscal, como provas para obter êxito em julgamentos, tanto na esfera administrativa como judicial. Para autuar, o fiscal não pode achar ou presumir. Então, é fundamental que você tenha toda essa documentação protocolada, toda essa documentação arquivada, as trocas de informação com o agente fiscalizador também arquivadas, para que você tenha uma defesa ampla no caso de uma autuação indevida, uma defesa tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Ok? Com relação aos prazos, como eu falei com vocês, os prazos dados pelo fiscal, pelo agente fiscalizador, devem ser razoáveis e de acordo com a complexidade do que está sendo solicitado. Ainda assim, o contribuinte pode solicitar prorrogação por escrito, ato que o fiscal não poderá se negar em conceder, já que está previsto no artigo 5º e no artigo 170 da Constituição Federal do Brasil. Ou seja, se ele não conceder o prazo para você de prorrogação, ele pode estar cerceando sua defesa e ele pode, inclusive, estar anulando o auto de infração dele. Por quê, pessoal? A partir do momento que ele fere um princípio constitucional e não lhe dá o direito de ampla defesa, ele está te autuando de maneira arbitrária. E toda autuação que ele confeccionar nesse sentido, ou seja, cerceando sua defesa, ela vai ser nula, vai ser completamente e amplamente anulada. Os prazos dados pelo fiscal também devem ser razoáveis no seguinte sentido. Já vou deixar bem claro para vocês aqui quais são os sentidos. Por exemplo, um alvará. Um alvará é um documento obrigatório que você tem que ter no estabelecimento. Então, o prazo razoável para o alvará seriam 4, 3 dias, porque, por erro do contribuinte, esse alvará pode estar no escritório de contabilidade. Agora, quando ele pede, por exemplo, que o contribuinte faça uma adequação de uma obra no estabelecimento, ou faça uma adequação a nível de documentos, ou forneça documentos ou declarações acessórias, obrigações acessórias para o fiscal, um prazo razoável seria um prazo aí de 10 a 20 dias corridos para o fornecimento. Porque muitas vezes o contador, o escritório de contabilidade, tem que preparar
e separar essa documentação para entregar com qualidade ao agente fiscalizador. Bem, quais seriam as condutas irregulares da autoridade fiscal? Vamos esclarecer alguma delas aqui agora para vocês. A atividade de fiscalização encontra uma série de limitações de ordem comportamental, constantes inclusive na Constituição Federal de 88, conforme os artigos 5º, artigo 34 e o artigo 180. Vocês podem ir lá ver exatamente tudo que eu vou colocar para vocês agora. Tá? Então, quais são condutas irregulares do agente fiscalizador que nós temos que rechaçar, tanto como empresários, empreendedores ou até mesmo como contabilistas ou advogados? Primeira delas, o fiscal não pode invadir o estabelecimento empresarial, não pode também tomar posse dos bens do contribuinte, ameaçar ou intimidar, exceto através de mandato judicial. Direito à liberdade e à dignidade, tanto da pessoa humana quanto do estabelecimento empresarial. Então o fiscal chega na sua empresa e ele quer entrar no departamento financeiro, quer entrar no departamento contábil, quer entrar num local de acesso restrito a colaboradores. Ele não pode fazer isso. Ele só pode estar dentro da sua empresa na área comum aos clientes. Só pode adentrar esses espaços com a devida permissão. Caso ele adentre, você pode pedir gentilmente que ele se retire, ou então você pode, identificando que é uma coisa simples que ele deseja, você pode atendê-lo ali naquele local, atendê-lo naquela circunstância. O que é indicado é que você saiba dessa informação e se ele estiver excedendo o poder dele de agente fiscalizador, você pode, inclusive, naquele momento, usar o teu conhecimento legal e dizer para ele que ele está tendo uma atitude arbitrária, inclusive indicando a ele que você vai solicitar polícia, poder de polícia, para estar retirando ele do local, caso ele esteja contrário a essa atitude. Ok? Então, o primeiro item é esse, invadir o estabelecimento empresarial sem mandato. Segundo item, exigir do contribuinte obrigações não previstas em lei. Então, ele não pode exigir de vocês uma planilha, ele não pode exigir do contribuinte um documento que não seja uma obrigação acessória legal. Isso aí fica bem claro, né? O fiscal não pode exigir qualquer tipo de ato do sujeito passivo, do contribuinte, mediante uma necessidade que ele tenha de fechar uma fiscalização. Então, isso é completamente ilegal, inconstitucional, e ele se utilizando disso para poder fiscalizar, ele vai ter sérios problemas, o auto também pode se transformar num auto nulo. Terceiro item, violar a honra, a imagem ou intimidade do contribuinte. Tá? Então ele não pode de maneira nenhuma falar que o contribuinte é um contribuinte sonegador, é um contribuinte inadimplente, ele não pode levar informações do contribuinte para terceiros, são informações sigilosas da Fazenda Pública, também não pode, no encontro com o contribuinte, afetar a sua honra, afetar a sua intimidade com palavras de baixo calão, né? Ele não pode chegar para o contribuinte, mas você está sonegando, você é um sonegador. O contribuinte deve rechaçar esse tipo de conduta do agente fiscalizador, mostrando que tem conhecimento da base legal com relação à violação da honra e à imagem ou à intimidade, tá? Baseados nesse item 3. Item 4. Criar dificuldades de funcionamento, tanto do estabelecimento em si, como do trabalho dos funcionários e impedir a locomoção de pessoas ou funcionários do contribuinte. Então, pessoal, o agente fiscalizador, no momento da fiscalização, ele não pode, de maneira nenhuma, dificultar o funcionamento do estabelecimento. Ele tem que fiscalizar, sim, sempre deixando a parte operacional, a parte produtiva, ser desenvolvida. Ele não pode, de maneira nenhuma, adentrar uma parte operacional e dificultar uma venda, porque ele vai estar afetando ao livre exercício profissional, ele vai estar afetando a liberdade de trânsito dos colaboradores e vai estar afetando, logicamente, também a geração de receitas tributárias, porque o contribuinte, porventura, pode arrecadar menos com a atitude dele de estar dentro do recinto do cliente, ou do contribuinte, causando um transtorno operacional. Por último, ele também não pode chamar o contribuinte, como eu falei para vocês, violar a honra, não pode chamar o contribuinte de sonegador ou dar tratamento discriminatório e difamatório pela sua condição. Continuando aqui com o esclarecimento das condutas irregulares da autoridade fiscal, temos também o item 6, que fala sobre exigir entrega de documentos ou outras obrigações com prazos insuficientes. Já falamos disso anteriormente, os fiscais têm que dar prazos suficientes
dependendo da demanda que eles solicitarem, né? O contribuinte não pode deixar a sua parte operacional, a sua parte de geração de renda, que é a real intenção do negócio dele, de lado para poder tratar de documentos de fiscalização, né? Item 7. O fisco também pode ter acesso somente às instalações e informações referentes ao tributo sobre fiscalização. Então você teve uma fiscalização que está tratando de SS e o fiscal quer saber acerca do teu movimento, do teu livro diário, do teu movimento contábil. Ele não tem necessidade de saber disso, até mesmo porque ele só precisa saber o teu faturamento de serviço. Então, isso também é às vezes uma confusão que os agentes fiscalizadores têm e que você também pode se defender. Observação, tá? Vou deixar para vocês. Não havendo respeito por parte do agente fiscalizador a alguma dessas condutas, como eu falei com vocês, cabe ao contribuinte constar tal situação em defesa administrativa e reivindicar a anulação do auto de infração devido à má conduta do fiscal. Como eu passei para vocês, né? Vocês podem traçar toda a documentação, fazer um diário dessa fiscalização, para que você possa no futuro estar se defendendo dessas condutas arbitrárias. Tá? Atualmente, no site da Receita Federal, há um link da ouvidoria para registrar qualquer denúncia com relação a esse abuso de poder, com relação à solicitação de propinas por parte do agente fiscalizador. Você pode ir lá e denunciar junto à ouvidoria e, de fato, isso funciona. Isso funciona por quê? Porque, na verdade, a ouvidoria é um órgão totalmente independente e ele atua para tentar dinamizar e melhorar o controle da arrecadação tributária em todas as esferas de poder. Bem, o que também a gente não deve fazer, tá? O que também a gente não deve fazer. Primeiro item, obstruir o trabalho da fiscalização. Em hipótese alguma, nós podemos obstruir esse trabalho, né? Então, se o fiscal der um prazo de 10 dias para que a gente atenda, entregando algum documento fiscal, você pode pedir um primeiro prazo de prorrogação, ele vai lhe atender, mas depois é inconveniente que você peça outros prazos de prorrogação, porque aí você já pode causar um transtorno ao trabalho dele também. Então isso aí já passa a poder ser entendido como obstrução ao trabalho do agente fiscalizador. Então temos sempre que fazer dessa forma, tratar o agente fiscalizador com total educação, com a polidez necessária, cordialidade, né? Oferecendo a ele a estrutura que ele precisa para poder desenvolver a fiscalização. Questionários da fiscalização. Em algumas fiscalizações, o fiscal emite questionário dos pontos que não foram esclarecidos. Cabe à empresa mencionar sua versão sobre o assunto sem se comprometer. Então é fundamental que, caso hajam questionários nesse sentido, também sejam respondidos com a ajuda de um contador ou de um tributarista, para que não haja qualquer penalização baseada nesses questionários no futuro. Bem, como é que funciona para encerrar esse momento da fiscalização? Encerramento, finalizando, né? Que é aquele momento onde você ou recebe uma auto de infração ou você é eximido de qualquer dúvida e recebe a chancela de contribuinte adimplente. Ao final da fiscalização, o fiscal emitirá um termo de fiscalização, onde mencionará que não encontrou irregularidade na empresa, termo de contribuinte adimplente, ou emitirá um auto de infração cobrando os tributos que julga serem devidos. Tá? Nesse momento, caso você seja autuado ou caso ele não consiga encontrar nada, remeta tal documento para arquivamento junto ao seu escritório de contabilidade ou junto ao seu advogado tributarista, para que você possa utilizá-lo em futuras fiscalizações. Inclusive, alguns agentes fiscalizadores, eles gostam de refiscalizar a empresa. Assunto esse que tem sido debatido amplamente em vários tribunais devido a uma situação de... uma afronta com relação ao agente fiscalizador anterior e o contribuinte, ele volta a ter um transtorno com relação à sua empresa, perda de tempo, perda de eficiência, quando tem que prestar contas novamente com a Fazenda. Então é importante guardar os documentos dessa fiscalização, porque caso haja uma refiscalização, você inclusive vai poder apresentar esses documentos para que numa defesa administrativa você possa ser poupado de uma exação de poder de um outro agente fiscalizador. São essas informações que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado pelo tempo dispensado. Um forte abraço.